Conta a A sua minha tese aí. tese é o estadunidense, eles estão... agora deram uma verba aí para a Amazônia, de bilhões. Tem que tomar Tinha cuidado. dado um dinheiro simbólico, que causou até espécie dentro do próprio governo Lula, que esperava mais. Mas agora eles botaram uma verba aí gigantesca aí para o fundo da Amazônia. Então, acho que os estadunidenses eles vão acelerar esse processo de recuperação da Amazônia para medidas efetivadas e ocorrer a proteção da Amazônia, eles poderem ficarem mais à vontade para derrubar o governo Lula. Pode ser uma tramóia, pode ser uma trama isso aí. Entendeu? Vão utilizar porque o meio ambiente. Eles tiveram que suportar aí o Lula para exatamente evitar a própria extinção da humanidade, que é a questão do ponto de não retorno ali da Amazônia. Porque com o governo Bolsonaro, a Amazônia ia virar o quê? Pó. Não, Né? um deserto, né? Deserto, pó, devastação total, desmatamento total, garimpo ilegal total. Não sobrar nada ali. Né? Então, eles tiveram que engolir aí, e também por causa da questão interna deles, contra lá a extrema-direita, né? A ultradireita lá, o Donald Trump. A vitória de Bolsonaro iria favorecer Trump. Trump iria chegar, a ultradireita ia chegar lá, se Trump conseguir condições de elegibilidade, né? Não se tornar inelegível, que está respondendo um monte de processo lá. Mas a ultradireita, com Trump ou sem Trump, vai chegar forte. Porque eles... o Partido Republicano, inclusive, as pesquisas indicam que até vai ganhar a eleição, né? Que o democrata perde aí a próxima eleição atual. Claro que política é uma coisa dinâmica. Então, assim, na minha opinião, eles vão querer consolidar um processo de, pelo menos, estabilização ali dos níveis de desmatamento da Amazônia, acelerar essas políticas para ter uma situação não de risco, mas uma situação controlada, evitando ali um ponto de não retorno, para aí botar aqui os seus aliados internos, aumentar, né? Que é a mídia empresarial brasileira, toda ela está no bolso dos estadunidenses. Sim. Né? É uma correia de transmissão ali imediato, chega a ordem, e às vezes não precisa nem chegar a ordem. Eles estão querendo isso de nós, aí fazem. Tanto que agora, com essa declaração do Lula, né, nessa viagem internacional, falando que o Brasil deveria negociar em outra moeda, que não apenas no padrão dólar, que é uma coisa meramente, apenas uma coisa que foi verbalizada, porque não tem consequência prática. Né? Porque o padrão dólar ele deve durar pelo menos mais uns 20 anos. As pessoas já acreditam que uma coisa possa ser mudada assim, num passe de mágica, que não existe isso. E hoje você já tem, independente do Lula estar falando ou não, né? Já tem muita coisa ali entre Rússia e China comercializada fora do padrão dólar e fora até do SWIFT, que é o sistema bancário deles, até para que a Rússia e a China não fiquem ali à mercê de sanções que os Estados Unidos fazem, usando a questão do padrão dólar, a questão do SWIFT, tudo que eles têm, né? Poder, quando eles colocam uma sanção, até pessoa física. Né? Se fulano de tal é sancionado, ele é retirado, o cara fica fora do mundo. Ele não pode comprar nas bandeiras de cartão de crédito, né? Visa, Mastercard, não usa o SWIFT, não, tá fora. Tá fora. Tá fora do mundo. Né? Que o mundo é centralizado
em grande medida por eles. Veja o que acontece aí com Cuba, né, e outros países e tal. E aí essa questão do padrão dólar é uma coisa que vai ficar a critério da iniciativa privada, ou seja, dos empresários quererem aderir ou não a um outro tipo de padrão que não o dólar, comercialização em outra moeda que não o dólar, ou seja, não é nenhuma política oficial ainda, que vai depender do empresariado, que na sua grande maioria aqui no Brasil é totalmente vinculado a isso. A Estados Unidos. Ao padrão dólar. É. Então, foi apenas uma declaração que o Lula deu sem uma consequência prática, né, na verdade. Sim. Né? Ou seja, apenas uma declaração de um estadista zelando pela soberania do interesse. Por que você tem que estar vinculado ao padrão dólar? Não tem motivo. Verdade. Né? Se você pode comerciar com sua própria moeda e ter um ganho maior. Porque quando você compra, já experimentou, quando você compra dólar, você paga um preço mais alto. Quando você vende, você está vendendo por um preço mais baixo. Ou seja, você está perdendo dinheiro ou não está perdendo dinheiro? Com certeza. Né? Você está perdendo dinheiro nesse jogo aí. Se eu te dou, vamos supor que R$100 e você me voltou 50... Então, claramente que você está perdendo dinheiro. Não é isso que é o jogo do dólar. Você realmente vai lá comprar, você paga um preço X. Você vai vender, não é o preço que você... É bem menor. Não, agora é uma taxação embutida aí. É uma taxa embutida. Que qualquer pessoa com um mínimo de discernimento vai saber que isso aí não é favorável a um país. Lógico que não. Se você compra na sua moeda, ela tem o mesmo valor ali. Sim. Mas né? Quando é o você dólar... não está comprando e vendendo por valores diferentes. Que você vai comprar a moeda real, já é sua. É você que emite ali. Você não precisa nem comprar e nem vender. Você já recebe na sua moeda. Realmente aí tem que rever isso. Mas como? O poder do dólar. Você tem que... É lógico que o BRICS lá não vai evoluir tão rápido, né? Não é do dia para a noite. Eu dei esse exemplo para mostrar o quê? Aqui a mídia já caiu matando. Lula assim surge contra o padrão dólar. Os americanos vão retaliar, vão invadir o Brasil. Vai vir a frota americana aqui invadir o Brasil por conta disso, porque isso vai destruir a economia dele. Rapaz, se o Lula tivesse esse poder todo, então vamos botar ele como... Então, o salvador do Brasil, o Deus. O Deus, o Mida. Ele tem uma fala dele. Eu vi a jornalista perguntando para o Lula, você está falando o que os Estados Unidos vai achar da sua viagem? Você ouviu essa pergunta da jornalista? Um absurdo, né? Ele tem que dar benção aos Estados Unidos. Pedir a benção. Eu vou para a China. O que é isso? Porque o outro governo era... preso aos Estados Unidos. Ele ia lá primeiro. Serviçal. Não, ele era serviçal. Ele ia lá primeiro. Serviçal lá da extrema-direita americana. Ele ia lá dar benção aos Estados Unidos para ir para a China. Você lembra dessa viagem dele? Primeiro ele foi aos Estados Unidos, depois ele foi à China. E o Lula simplesmente falou assim, não, eu tenho a liberdade, eu não tenho que ficar dando a benção. A questão do perigo aí do governo Lula é que uma política externa altiva depende de força interna. Com certeza. E o Lula não tem essa força interna. Mas está tentando construir. Agora está tentando construir. Agora é possível que esteja colocando o carro na frente dos bois. Mas às vezes porque ele está com um protagonismo internacional, correto, mas sem um protagonismo interno. O que o Lula consolida aqui em termos de poder político? Mídia? Não tem. Bancos? Não tem. Né? Os bancos públicos têm perdido cada vez mais forte. Exército, Forças Armadas?
Não tá, estava com o Bolsonaro, né? Polícia. Tudo desarticulado. Perigoso. Empresário, capital, indústria, agro, estão com Lula? Tem que recompor isso tudo também. Mas eu acho que as forças produtivas estão com Lula? Não. Mas eu acho que o Lula também não pode ficar, porque sabe que essa recomposição nacional... Não, porque ela é uma difícil. Coisa, Tereza, uma coisa é você ter o poder governamental, outra coisa é você ter o poder político. Sim. Né? Então, hoje, é o próprio judiciário que tem feito aí um monte de coisa, mas qualquer mudança de vento aí, o judiciário, a gente já sabe que é o caminho que ele vai tomar, né? Não é? Tá nas forças, tem uma parte de forças malignas ali dentro, né? A gente não sabe quem são. A própria aí, recentemente, tivemos aí um retorno à volta do que não foram, da Lava Jato, com o aparelhamento ali do TRF4 com a volta ali da ordem da prisão do Tacla Duran. Envolvendo a família Bolsonaro. Marcelo Malucelli, o desembargador. Informando a família Moro. Moro, troquei. Não é a família Bolsonaro. A família Moro, que tinha parentesco. Em termos de poder político que o Lula tem hoje aqui, mídia. Não tem. Tá frágil. Bancos públicos estão tentando fortalecer os bancos públicos, mas vai demorar. Capital. Também não tem. As forças produtivas no Brasil, capital. O agronegócio está com o Lula? Parte dele, não. O comércio está com o Lula? Os empresários aí dos atacados está com o Lula? O capital comercial está com o Lula? Sempre não. Vem de 4 anos aí, isso aí, deixando realmente o governo Lula não sendo o projeto assim, deles, né? Pode-se estar colocando aí o carro na frente dos bois, porque o Lula tinha que construir primeiro um poder político interno. Mas só que para construir, eu concordo com você, mas para o Lula esperar essa construção, pode levar mais de 1 ano. Eu acho que alguma coisa... Eu entendo que ele tem que aproveitar esse momento. É lógico que você tem um país... eu falei que não pode, tem, né? Porque eu não tenho bola de cristal, né? Mas, ok, eu também estou falando pode. Esse poder que você está colocando, político, econômico, social, para o Lula, não vai ser construído muito rápido, porque houve uma política perigosa. O Lula passou 8 anos no governo e o PT 12, né? Não, 12 anos? 16. Não, ele passou 12 anos. 8 do Os Lula. Os outros 2 anos... foi guerra. Já foi Eduardo Cunha, pauta-bomba. Passou 12 anos no poder. Né? E nominalmente 14 anos. Em termos nominais, né? Passou 2 anos ali que estava... Sim. Estava e não estava. No poder governamental, mas o Lula nem o PT construíram o poder político em 12 anos. Não, eu acho que assim, os 8 anos de governo Lula estava melhor. Mas isso... Por que o Lula faz essa cartada aí? Porque para essa representação altiva do Brasil, soberana, ele só precisa do poder governamental. Ele só precisa ser o representante em chefe da nação brasileira. Para fazer as tratativas que ele quiser e tal. E aí ele exerce isso plenamente. Agora, quando você faz uma política externa tão altiva, e sem se resguardar... Tem que tomar cuidado. Não é? Tem que ter alguns cuidados. Mas aí a equipe de governo... Eu estava vendo que o Celso Amorim vai à Ucrânia. Sim, só uma ideia. A equipe de governo tem que dar sustentação e fala para esse governo. Qual o limite do que o Lula tem que colocar o Brasil nessa situação? Até onde que o Lula pode ir? Para o Lula, ele pode viajar, ir para o mundo, entendeu? Mas isso está tem que ter uma análise ali política
do cenário brasileiro para o Lula, isso tem que ser colocado para o Lula. Bem colocado, ó. O nosso cenário. O Lula também não é bobo, ele está sabendo disso aí, que ele não tem o agronegócio, ele está tentando trazer o agronegócio, ele está. Que esse agronegócio brasileiro se fortaleceu no governo Lula. Só que eles, depois que se fortaleceram, jogaram contra a política do governo Lula, se aliaram com a extrema-direita. Aí você tem os bancos realmente brasileiros, os nossos bancos públicos. Tem que fortalecer o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que nós perdemos quase todos os bancos públicos, né? Foram privatizados. Você hoje tem um Banco Central independente, que traz uma questão de governo que dificulta. Eu acho que não tem que ser tão independente assim. O Banco Central ele é um banco do governo. Ele tem que ser definidas políticas do Banco Central pelo governo. As estratégias da política inflacionária. Só uma correção aí, não é independente, não, é autonomia. Autonomia. Desculpa, autonomia. Eu acho que ele não pode ser tão autônomo assim. Obrigada aí. A autonomia, realmente, eu ligando nos movimentos de independência, eu acho que o Banco Central autônomo tem trazido problema. Porque a política do governo é uma, do Banco Central é outra. Ele é autônomo em relação à política definida pelo governo, que foi eleito por 60 milhões de brasileiros, mas é totalmente atrelado aos interesses do mercado, que representa aí 40 mil rentistas, né? E familiares dos rentistas, 40 mil pessoas. Ou seja, ele está colocando 60 milhões em detrimento de 40 mil. 40 mil. É por aí. É exatamente isso aí. Os rentistas e seus familiares. E os projetos do governo Lula não entram nessa... Os interesses dos rentistas e dos seus familiares. Os 40 mil manda no Brasil. Que está definindo qual é a política do Banco Central de juros e tal, e não daqueles 60 milhões que foram. E tem gente que chama isso de democracia ainda. Construir a democracia não é fácil, não. Né? Onde os lobistas têm mais peso do que os milhões e milhões e milhões de brasileiros. Concordo com você. Então, assim, eu não critico, você interpretou mal minha fala, eu não critico o Lula por ter essa altivez fora do Brasil. Sim. Eu critico ele por não entender qual é o real jogo político e construir poder político no Brasil. E não apenas achar que a caneta na mão resolve. A Dilma não tinha caneta na mão e não caiu? Porque não tinha poder político. Mas eu não estou contra essa fala, não. Eu estou em Só acordo. para você entender. Eu não estou criticando o que ele está fazendo lá fora. Sim, o que ele está deixando de fazer aqui dentro para construir esse poder político. Não, eu entendi. Porque ele precisa ter as Forças Armadas com ele precisa ter força no Ministério Público, ele precisa ter força no Judiciário, ele precisa ter força real no Parlamento e não fictícia. Sim. Com o nosso querido Lira, Arthur Lira. Sim. Né? Que vai cobrar essa conta, né? Nós sabemos que vai, né, Tereza? Vai. Inclusive porque ele está ali com a faca à direita, né? Internacional e nacional, está com a faca e o queijo na mão. Tá. Por isso, né, que eles estão fazendo porque isso aí. Porque eles têm o Lira. Tem o... Eles só precisam desgastar o governo Lula, que já começou aí com a campanha de desgaste, que é aí com a questão do G. Dias, o primeiro que caiu, outros cairão na sequência, por pressão da opinião pública, de escândalos que vão. Há quem já fale num novo mensalão, a mídia estará plantando um novo mensalão. Acho que é assim que consolidar um cenário na Amazônia, Tereza, assim que se consolidar um cenário na Amazônia... Vai ter outras... Espera aí, apertem os cintos que a coisa vai mudar. Né? Chegou essa grana aí. Por que essa grana chegou agora?
os Estados Unidos, misteriosamente. Estranho, né? Mas aí, voltando ali nessa composição política do governo Lula aí, que ele tem que fazer a composição, eu estou em acordo com você. Você está claro isso aí, que ele tem que fazer essa base. Mas só que essa base aqui, igual, não vai ser fácil para ele fazer, não. Igual você está falando aí, agora chega esse dinheiro aí para investir no Amazonas, para recuperar a nossa região amazônica, né? E aí? Para que eles mandaram esse dinheiro agora? Já começa as críticas ao governo. O Lula, preocupação porque o Lula está viajando para a China. Por que o Lula está viajando para a China sem falar com os Estados Unidos? Isso aí, quem está levantando isso? A extrema-direita. Aqui, ó. Anunciam 500 milhões para o Fundo Amazônia nos próximos 5 anos. Muito dinheiro. É muito milhões. Mas eu acho que chegou mais coisa aí, vai chegar mais coisa aí. Mas entendeu, doutor Esmeraldo? Não concordo. Avaliam destinar, essa aqui que eu tinha visto, avaliam destinar cerca de 2,5 bilhões para o Fundo Amazônia. Eles falaram... Bilhões. Eles falaram, quando o Lula foi lá, eles anunciaram só 50 milhões. Eu lembro. Aí foi uma surpresa que se esperava mais do governo Lula, só que agora eles já estão anunciando 2,5 bilhões. Ou seja, eles estão interessados em acelerar a recuperação da Amazônia para poder que o Brasil caia novamente nas armadilhas. De 4. Nas armadilhas deles mesmo. De 4 para eles, sem levar para conotações outras, entendeu? Sim. Sim. De 4, porque continuaremos pastando, como gado. O povo achando... Não tem uma conotação sexual, não, tá? O povo achando que os Estados Unidos está investindo no Brasil. É um risco muito grande. Não, assim, que eles queiram recuperar a Amazônia, ok. Mas tem que não sob o controle deles, né? Teria que ser sobre o nosso. Não, a questão é o que eles pretendem fazer depois disso. Passado o risco aí, né? Concordo. Porque é sob o controle deles... O Brasil e o brasileiro que se exploda. A Amazônia estando de pé, o que eles vão... Bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando, a sigla Brasil, o que eles vão levar aí e espoliar a gente... É muita conjectura aí. Não é? Não tem o menor problema, desde que a Amazônia esteja garantindo ali o pulmão do mundo. Vão estar respirando e... Se o brasileiro vai estar passando fome... Então nem aí. Vai estar igual o gado, reproduzindo fake news de uma extrema-direita... Se a bandidagem vai estar tomando conta aí das instituições, milícias, pessoas sendo mortas na rua. Que diferença faz? Nenhuma. Essa é a realidade. Infelizmente, nós somos colônia, né? Vamos continuar colônia?